A situação do Diniz no Fluminense é complicada, e não só a situação do Diniz no Fluminense, a situação do Fluminense de modo geral hoje, pelo menos no Campeonato Brasileiro, ela é muito complicada. O Fluminense está ali beirando a zona de rebaixamento, só não está na zona de rebaixamento porque o Criciúma tem jogos a menos, e a gente vai falar nesse vídeo aqui de como um time que no ano passado foi campeão da Libertadores, recentemente foi campeão da Recopa, está hoje beirando a zona de rebaixamento, apresentando um futebol às vezes ridículo de se assistir, e como que um técnico que no ano passado e no ano anterior também, chegando a ser considerado um técnico inovador, trazendo coisas muito diferentes do que a gente tem visto no futebol nacional e no futebol internacional nesse momento atual, um tempo onde a gente vê um futebol muito resultadista, e o Diniz veio com uma proposta muito diferente, uma proposta muito própria. Como que esse técnico que no passado foi tão elogiado, hoje ele é tão criticado a ponto de ser chamado de burro, de ser cobrado pela torcida e de estar tendo um desempenho no Campeonato Brasileiro que beira, às vezes, o ridículo. E com algumas apresentações, inclusive, muito ruins. Nesse vídeo a gente vai falar disso, vamos falar de Diniz, vamos falar de Fluminense, vamos falar um pouco de futebol brasileiro de modo geral. A gente vai falar de tudo isso depois da vinheta. Bom, essa situação do Diniz ela é muito complicada, a situação do Fluminense é muito complicada, mas antes de falar de tudo isso, eu queria te pedir, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, assiste esse vídeo aqui até o final, participa comigo. Nesse canal eu falo de futebol brasileiro de modo geral, de todos os times da Série A, alguns times da Série B, também falo de Champions League, Seleção Brasileira, tudo o que aconteceu e foi interessante a gente conversar aqui. Então se inscreve, não perde tempo. Fazendo isso você me ajuda aqui a continuar produzindo conteúdo e ajuda esse vídeo aqui a chegar mais longe. Mas vamos falar agora do Fernando Diniz, essa situação complicada. Teve um tempo, num passado recente, em que o Diniz foi considerado por alguns o melhor técnico, ou um dos melhores técnicos do Brasil. Teve até uma matéria do The New York Times sobre ele, falando sobre o estilo diferente de jogo, sobre as propostas diferentes que o Diniz traz. E realmente nesse período era muito bom de ver o Fluminense jogar, um time que até certo ponto era imprevisível, um time que tinha uma personalidade muito grande, uma assinatura muito expressiva do Diniz na maneira de jogar, e mesmo com todo o risco que essa assinatura, esse trabalho autoral do Diniz traz, naquele momento ele estava tendo muito sucesso, o Fluminense jogava muito bem, o Fluminense se apresentava muito bem, era um time extremamente competitivo e era um time bonito de ver jogar, não tinha aquele futebol óbvio, de muita correria, de ligação muito rápida com o ataque, de muita objetividade. Sim, isso é muito importante, a objetividade é importante, e até por isso várias vezes aqui eu elogiei, por exemplo, o trabalho do Abel Ferreira, que é um técnico que o Palmeiras jogando bem, jogando mal, estando na melhor ou na pior fase, ele consegue ser objetivo, ele consegue buscar o resultado e consegue manter o Palmeiras estável, que é uma coisa que a gente não vê no Fluminense do Diniz. Mas até aquele momento a gente via um Fluminense jogando muito bem e um Fluminense de um Diniz que fazia muito sucesso, não só no Brasil, como fora do Brasil. Ele, inclusive, quando ele assumiu a seleção brasileira ali naquele curto período, naquela passagem muito ruim, inclusive, dele pela seleção brasileira, ele era a esperança de trazer uma coisa diferente para a seleção em relação àquilo que a gente vinha vendo no passado. A seleção do Tite, por exemplo, era uma seleção que até então tinha dado muito resultado, pelo menos nas eliminatórias, Copa América, amistoso. O desempenho da seleção, pelo menos em números, era muito bom, mas o desempenho em campo ele não agradava. Era um futebol chato de assistir, que dava resultado, mas que não empolgava e que não atraía a torcida, não atraía o público brasileiro para aquele tipo de apresentação. O Diniz era a esperança da gente ver uma coisa diferente. Isso infelizmente não aconteceu. A gente viu o péssimo desempenho da seleção brasileira no comando do Diniz, mas isso é um capítulo à parte. Eu queria me focar aqui nesse momento atual dele e no passado recente dele no Fluminense. Houve um momento que ele estava muito bem, conseguiu vencer a Libertadores, ainda que de maneira questionável. Questionável que eu digo o Fluminense começou o ano sem ser um dos candidatos para o título da Libertadores, e isso era muito óbvio para todo mundo. Tinha times muito mais fortes e muito mais preparados, como era o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro. Esses times eles estavam à frente do Fluminense, e a gente tem que falar sobre isso, tem que admitir isso. O Diniz foi construindo um trabalho que ao longo do tempo foi ganhando corpo, ao longo do tempo foi ganhando confiança, foi ganhando valor, e o Fluminense conseguiu ser campeão da Libertadores. Pela competência e pelo trabalho que fez, e também em alguns momentos pela incompetência dos adversários, como foi no jogo contra o Internacional. O Fluminense tinha tudo para perder aquele jogo, tinha tudo para ser eliminado ali na semifinal da Libertadores, e acabou conseguindo vencer o Inter
mais uma vez eu digo, com a sua capacidade, com a sua competência, mas também contando um pouco ali com a falta de sorte, talvez, ou a falta de competência do time do Inter naquele jogo em específico. Mas o Fluminense foi campeão com todo o mérito e dentro das circunstâncias que aconteceram, dentro de como foi aquela Libertadores e o caminho que o Fluminense percorreu para chegar até lá. E hoje a gente vê um time beirando a zona de rebaixamento, que conseguiu se classificar assim no seu grupo da Libertadores, mas não apresentando um futebol brilhante, não apresentando nada parecido com o que a gente espera de um atual campeão de uma Libertadores. E o Diniz vem sendo muito questionado e vem sendo pressionado. Já deixou inclusive de ser unanimidade entre a torcida. Talvez ele nunca tenha sido unanimidade, mas ele, de modo geral, o torcedor do Fluminense ele tem um certo carinho pelo Diniz, uma certa consideração. E o Diniz tinha o apoio de pelo menos a maioria da torcida, a maioria dos tricolores que eu conheço, e eu me incluo nessa lista. A maioria dos tricolores que eu conheço apoia o trabalho do Diniz e considera ele, sim, o grande responsável pela Libertadores do ano passado, apesar de ser um time que oscila e de toda a fragilidade que esse sistema que o Diniz monta já apresentou em várias vezes. De modo geral, o Diniz tinha, sim, o apoio da maior parte do torcedor do Fluminense. E isso recentemente vem mudando. O Fluminense tem feito apresentações muito abaixo do esperado. Uma a gente pode citar como exemplo o último jogo contra o Botafogo. O Fluminense praticamente não atacou, praticamente foi uma vítima ali do Botafogo. O Botafogo finalizou uma dezena de vezes ali, uma centena de vezes. O Fluminense não reagiu. O Diniz errou na escalação, na maneira de jogar, em algumas escolhas que ele fez durante o jogo também. E o torcedor do Fluminense ele vai perdendo a paciência com o Diniz e perdendo a paciência com o trabalho que o Diniz tem feito no Fluminense. Quais são os fatores que a gente pode analisar e que a gente pode aqui listar que podem ter influenciado o desgaste desse trabalho do Diniz e podem ter contribuído para esse momento difícil que o Diniz e o Fluminense vivem atualmente? Alguns desses fatores, alguns desses motivos, eles já são conhecidos de todo mundo. O primeiro deles, pelo menos na minha opinião, é o elenco envelhecido. A gente não tem como negar que o futebol ele é feito também fisicamente. No jogo contra o Botafogo, ficou muito claro, por exemplo, que os zagueiros do Fluminense, o meio-campo do Fluminense, um time pesado como é o do Fluminense, não consegue competir 90 minutos com um time rápido, um time físico como é o do Botafogo, com jogadores como o Luiz Henrique e o Júnior Santos correndo muito, correndo o jogo todo, e a zaga do Fluminense sendo composta ali por jogadores como o Manuel, por exemplo, o Felipe Melo que não jogou nessa partida, mas é outro jogador também que fisicamente já não entrega tanto mais. Não estou aqui entrando nem na questão técnica. Na questão técnica, o Fluminense vai ter nomes como o Felipe Melo, o Marcelo, o Ganso, que são jogadores que podem sim resolver os jogos tecnicamente. Mas isso não acontece em todas as partidas, mas existem várias maneiras de anular esses jogadores, de tirar o espaço deles, de dobrar a marcação, uma série de coisas que o Botafogo fez, por exemplo, nessa partida. Outra questão também é o fato do Diniz não abrir mão do seu estilo de jogo, da sua ideia de jogo. Em vários momentos, em vários jogos no passado, o Fluminense foi superior, tomou o protagonismo do jogo, teve posse de bola, teve criação, teve uma série de fatores que levaram o trabalho do Diniz a fazer sucesso. Mas é óbvio que o Fluminense não vai conseguir jogar dessa maneira, com esse domínio, com essa criação, em cima de todos os adversários. Tem momentos em que o Fluminense é pressionado e que, tecnicamente, o elenco que está do outro lado, o time que está do outro lado, está num momento melhor ou tem peças melhores, precisa ter opções para se livrar desse tipo de adversário. E o Fluminense não demonstra isso. O Fluminense joga sempre da mesma maneira, com o mesmo tipo de saída de bola, com o mesmo tipo de jogada, com as mesmas substituições, inclusive, e acaba virando um time óbvio para qualquer adversário. Qualquer adversário hoje sabe como jogar contra o Fluminense, sabe que vai subir a marcação, sabe que o Fábio vai ficar perdido ali quando tiver que fazer a saída de bola, vai falhar, porque é isso que tem acontecido ultimamente, e não é uma crítica ao Fábio, só acho que não é uma característica dele, e eu acho que o Diniz não deveria fazer isso tendo um goleiro que não é bom saindo com o pé, e isso ficou claro para todo mundo. Mas todo mundo sabe como o Fluminense vai jogar. E esse também é um fator que influencia no insucesso atual do Fluminense. É um time que virou um time manjado, um time decorado e que todo adversário sabe o que fazer para enfrentar o Fluminense. Outro fator também é os improvisos que o Diniz também não abre mão de fazer. No passado isso deu certo em algumas vezes, em muitas vezes, a gente tem que admitir que em muitas vezes funcionou, mas tem jogadores que são improvisados em posições onde claramente eles não se sentem bem e não têm um bom desempenho. É o caso, por exemplo, na minha opinião, do Martinelli na zaga. Em muitas partidas do Fluminense toma gol nas costas do Martinelli, ou o Martinelli, ele não é o único jogador que passou por isso. Ao longo dessa passagem do Diniz aí pelo Fluminense,
ele fez uma série de improvisos, às vezes acertados, às vezes deram muito certo, e às vezes deram muito errado, e ele não abre mão de fazer isso. O Martinelli na zaga, por exemplo, é um improviso que ele já fez uma série de vezes, que todo mundo critica, que em uma série de jogos deu errado, mas de vez em quando ele ainda coloca o Martinelli na zaga e ele insiste em fazer isso. E esse tipo de insistência é ruim para ele, porque os resultados não chegam, e ruim para o jogador que fica exposto, que às vezes acaba falhando porque está jogando numa posição que não é a posição dele, onde ele jogaria naturalmente, uma posição que ele está jogando improvisado, onde ele está jogando numa faixa do campo que ele não domina e tendo que fazer funções que ele não domina. Isso também contribui aí para o Fluminense estar numa fase complicada e para esse desgaste do Diniz. E para mim um outro fator também é o fato do Germancano não estar na sua melhor fase. Ele contribuiu muito para o sucesso do trabalho do Diniz no passado e para o sucesso do Fluminense no passado. Ele fez um 2022, ele fez um 2022 e 2023 fantástico, com mais de 40 gols em cada um desses anos. Participou da campanha da Libertadores, foi decisivo em muitas vezes, mas ele não está numa boa fase e isso influencia diretamente o desempenho do Fluminense, os resultados, a posição na tabela do Campeonato Brasileiro. O Fluminense no passado foi, de certa maneira, dependente do Germancano para conseguir construir as vitórias. Esse ano isso não está acontecendo e além da má fase do Germancano, o John Kennedy, que seria o reserva, também não está numa boa fase, o Lelê está lesionado, o Fluminense tem poucas opções, além de tudo, não é só uma questão de má fase do Germancano, a bola também não chega para ele finalizar, não tem como culpar só ele pela má fase e pelos resultados do Fluminense. O time como um todo não funciona, mas ele quando não está bem, quando não está numa má fase, o Fluminense perde muito ali da sua capacidade de fazer gols, da sua capacidade de marcar. Além de tudo, tem a saída do Nino e a lesão do André que influenciaram muito no time. O André e o Nino são peças fundamentais no esquema do Fernando Diniz. Com a ausência dos dois, as coisas ficam muito difíceis, o Fluminense não tem substitutos ainda ali à altura, agora com a chegada do Thiago Silva, pelo menos a posição do Nino vai ser reposta, mas a saída do André ela é iminente, pode ser que saia agora nessa janela de meio de ano, e o Fluminense precisa arranjar alguém para substituir à altura, porque ele é muito importante nesse esquema. Dizem que ele é mais de 50% do time do Fluminense hoje, pelo menos essa foi a opinião de algumas pessoas que eu vi por aí. Além de tudo, claro, tem o John Arias, que é outro jogador importante, tem o Keno também em boa fase, jogando bem, é muito importante, mas a saída desses dois jogadores especificamente, elas influenciaram muito nos resultados do Fluminense. Agora a gente tem que analisar, o Diniz ele vai cair, ele vai ser demitido do Fluminense caso os resultados não venham? Pelo menos na minha opinião, isso é muito difícil a curto prazo. Eu acho que a diretoria do Fluminense, o Mário Bittencourt, ele confia muito no trabalho do Diniz. A torcida, de modo geral, ainda confia no trabalho do Diniz, não de maneira unânime como foi no passado, mas ainda existe uma identidade, uma identificação do torcedor com o trabalho do Fernando Diniz, com a maneira como isso foi construído, com o título recente da Libertadores. Eu acho que o Diniz não vai ser demitido, pelo menos por agora, e para mim isso só vai de fato acontecer se o Fluminense for eliminado na Libertadores e for rebaixado no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Ou talvez se for eliminado na Libertadores e ficar fora da Libertadores ano que vem, por exemplo. Eu acho que seria um caso de, se isso acontecer, repensar aí a questão do Fernando Diniz no Fluminense. Mas eu acho que a curto prazo, nesse momento, ainda que perca hoje para o Atlético Goianiense, o Diniz não cai e pelo menos até o fim dessa temporada eu acho que a gente vai ver o Fernando Diniz no Fluminense. Eu torço para que as coisas voltem a dar certo, porque era bom de ver o Fluminense jogar da maneira que estava jogando. E como eu já disse várias vezes aqui no canal, para você que já me acompanha há um tempo, eu sou torcedor do Fluminense. O trabalho do Fernando Diniz para mim é um trabalho que ainda merece apoio, merece a credibilidade que ele ganhou no passado. Torço para que as coisas voltem a dar certo, mas vamos ter que aguardar o fim do ano para ver como o Fluminense termina essa temporada, para depois disso poder entender que rumo vai tomar a história entre o Fluminense e o Fernando Diniz. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. Assiste aqui, depois desse vídeo, vai ter um card com os vídeos que a gente já fez aqui no passado, os nossos vídeos mais recentes. Então se você puder assistir, assiste esses vídeos também. E se você viu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.